Meu povo, olha só, agora nós já chegamos ao poder regulamentar. Eu entendo que poderes administrativos é um assunto, entre aspas, relativamente fácil. Mas esse aqui é o tópico que, digamos assim, que tem um pouquinho mais de dificuldade, tá? Então aqui você tem que vir de peito aberto, porque tem algumas divergências, alguns pontinhos, você tem que ficar um pouquinho mais atento. Até agora tá tudo mamão com açúcar, né? Tá tudo muito simples, aqui a gente vai ter só um pouquinho de dificuldade. Mas vai ficar fácil, você vai ver como nós vamos simplificar esse negócio. Eu tô falando aqui de poder regulamentar. E veja que logo ao lado, eu coloco também a expressão poder normativo. Calma aí, poder regulamentar é regulamentar ou é normativo? Olha, eu vou começar tratando desse assunto e vou fazer com vocês o seguinte. Eu vou colocar assim, ó, número 1. E o número 1, eu vou tratar do tal do poder normativo. Vou começar com o poder normativo. O que é essa expressão poder normativo? Poder normativo, ele é utilizado num sentido mais amplo. Num sentido amplo. Nesse caso aqui, o poder normativo envolve toda a capacidade que a administração pública tem de editar o que nós chamamos de atos gerais e abstratos. O que é um ato ser geral e abstrato, só para você entender? Atos gerais e abstratos são aqueles atos que se aplicam a situações indefinidas e a sujeitos indeterminados. O professor, que negócio é esse? Imagina o seguinte, o ministro da Economia edita um ato, e esse ato vai disciplinar como que funciona a autorização para a realização de concurso público no âmbito do Poder Executivo e também da administração pública indireta. Tá? Ele edita esse ato. Pergunto para vocês, esse ato do ministro da Economia lançou algum edital de concurso público? Não, individualmente não. Só por esse ato aqui não surgiu nenhum concurso público. Então ele não produziu, não gerou um efeito jurídico imediato. Ok? Segundo ponto. Esse ato, ele se aplica a qual concurso público? Qualquer um que for lançado dentro dessas condições aqui. Por isso que ele é geral, né? Ele é abstrato. Esse ato, ele vai se aplicar a qualquer dos ministérios ou órgãos que desejarem fazer concurso público dentro desse âmbito aqui. Então, por isso que ele tem essa generalidade e abstração que eu estou trazendo para vocês. Isso é um ato normativo, tá? Beleza, passamos do conceito do que seria um ato normativo. E qual que é a ideia do poder normativo? Poder normativo é toda a capacidade que as autoridades administrativas em geral, as autoridades administrativas como um todo, qualquer uma, né, teriam para elaborar esses atos gerais e abstratos. Dentro desse contexto aqui, seria poder normativo, por exemplo, quando o presidente da República regulamenta uma lei. Seria poder normativo quando o ministro de Estado edita determinada instrução normativa sobre a matéria de sua competência. Também seria poder normativo quando, por exemplo, o diretor-geral da Receita Federal baixa alguma norma disciplinando como que vai funcionar a apresentação da declaração anual de imposto de renda. Tudo isso é poder normativo, qualquer autoridade. Agora, no segundo bloco, depois eu vou trazer as ressalvas da doutrina sobre essa divisão que eu estou colocando aqui para vocês. Primeiro, nós vamos começar aqui com um esclarecimento geral. No segundo momento, tem autores que utilizam a expressão, esse 2 não ficou bom, que utilizam a expressão poder regulamentar. Nesse caso aqui, para os autores que fazem a diferenciação de regulamentar e normativo, para os autores que fazem essa diferenciação, o poder regulamentar, ele tem um alcance que é um alcance mais limitado. Nós falamos que ele tem um alcance estrito. Nesse caso aqui do alcance estrito, eu digo que o poder regulamentar é somente a prerrogativa do chefe do poder executivo.
Quem que é o chefe do Poder Executivo? Chefe do Poder Executivo, no âmbito federal, é o presidente da República. No âmbito dos estados, é o governador. No âmbito dos municípios, são os prefeitos municipais. Tá? Esses aqui são os chefes do Poder Executivo. Eles têm a prerrogativa de ditar aquilo que nós chamamos de regulamentos. O que é um regulamento? Regulamento é um documento que está abaixo das leis. E ele tem o propósito de detalhar essa lei. Nós falamos nos termos da Constituição Federal que o regulamento tem o objetivo de dar fiel execução às leis. Vamos pegar aqui um exemplo, tá? Foi editada a Lei de Acesso à Informação. Dar fiel execução, deixa eu só complementar aqui. As leis. Não, vou pegar um exemplo mais recente. Foi editada a Lei de Licitações e Contratos, tá? Só que tinha uma regrinha lá na Lei de Licitação e de Contrato que ela não deixava muito claro para a gente como é que funcionava o Portal Nacional de Contratações Públicas. Na verdade, não é que não deixava claro, é que ela exigia lá uma regulamentação. Tinha que ter um regulamento para definir o que era isso. Veio o presidente da República e editou um decreto dizendo como que funciona o Portal Nacional de Contratações Públicas. Então tinha a lei, e para a gente conseguir aplicar essa lei, teve que vir o presidente da República e dizer, ó, isso aqui vai funcionar dessa forma, isso aqui vai funcionar dessa forma, isso aqui vai funcionar dessa forma. Isso é um regulamento que o fundamento dele é justamente o poder regulamentar. Também entraria aqui dentro do poder regulamentar uma outra prerrogativa do chefe do Poder Executivo, que é editar os chamados decretos autônomos. Tá? Decretos autônomos, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre eles. Mas basicamente os decretos autônomos eles não dependem de uma lei, né? Eles têm como fundamento direto a própria Constituição Federal. Consegue, olha a gente trocando as letras aqui. Consiga perceber, entenda, nesse caso aqui, que a gente tem mais ou menos o seguinte panorama, tá? Porque aqui às vezes a gente vê muita confusão. O normativo envolve tudo, o regulamentar só envolve um pedaço. Então se a questão de prova chegar e te falar o seguinte, olha a pergunta, você vai me dizer aí, né, se você está me acompanhando ao vivo vai ser no chat, se você está me acompanhando na área do aluno, você vai escrever num papel, você vai fazer no papel esse exercício. A minha pergunta é o seguinte, o presidente da República editou um decreto para regulamentar a lei de licitações. Isso é poder regulamentar ou normativo? Ou para facilitar a sua vida, isso seria poder normativo? Certo ou errado? Se tivesse duas opções, seria regulamentar ou normativo? A resposta é as duas. É tanto regulamentar quanto normativo. Essa é a pegadinha que você não pode cair. É poder normativo? É. Professor, mas não seria regulamentar? Também é. Mas o ponto aqui é o seguinte. Pega essa tabelinha e veja o seguinte. O normativo, esse quadradão grande. Esse quadradão grande. Dentro desse quadradão grande, você vai ter um monte de autoridade ditando seus atos. But, vai ter um pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho, eu vou ter que diminuir isso aqui, senão não vai dar pra gente escrever. Vou diminuir aqui. Vai ter um quadradinho menor aqui. E esse quadradinho representa o poder regulamentar. Então veja só, quando o presidente da República edita um decreto, é regulamentar? É regulamentar porque está aqui. Mas é normativo? Também é normativo. É os dois. É mais ou menos, eu vou trazer um exemplo maravilhoso daquele seriado The Big Bang Theory, né? Tem o Zack, que é aquele lá meio burrão e tal. Aí eu lembro de um episódio em que ele está querendo entender qual que é a diferença de uma banheira e de uma jacuzzi. Né? E aí o Sheldon explica para ele que a jacuzzi é uma banheira também. Mas nem toda banheira é jacuzzi. Mas toda jacuzzi é uma banheira. Aí ele pega e faz a seguinte analogia. É mais ou menos como o polegar, né? Como assim como o polegar? Pergunto para vocês, o polegar é um dedo? É, mas todo dedo é um polegar? Então o polegar é o seu poder regulamentar. Ele também é um dedo, que seria o poder normativo. Mas aqui, esse daqui é o polegar? Não, só esse aqui é o polegar. É mais ou menos essa lógica que nós estamos colocando. Beleza, conseguimos fechar isso aqui, você já entendeu. Mas agora deixa eu contar uma coisa para vocês.
Pessoal, isso nem todo autor faz, tá? O normativo é o gênero do qual o regulamentar seria uma espécie. Mas nem todo autor faz essa diferença. Quem costuma fazer essa diferença é, por exemplo, a Maria de Pietro. A Maria de Pietro fala que, no sentido amplo, você tem o normativo e no sentido estrito o regulamentar. Mas outros autores pegam esse regulamentar aqui, ó, e utilizam ele de forma genérica, como se ele fosse sinônimo de normativo. Professor, beleza, mas eu não quero saber se o autor A diz isso, se o autor B diz aquilo. Eu quero chegar na prova e marcar o X no lugar correto, professor. O que eu faço? O que você faz aqui é o seguinte. Normalmente você só vai diferenciar isso aqui se a própria questão te trouxer isso para o debate, tá? Por exemplo, você pega uma questão lá, uma prova, com várias alternativas. Uma é regulamentar, outra é normativa. Aí você tem que diferenciar naturalmente. Quando você tiver que fazer a diferenciação para chegar ao gabarito, você faz. Se não tiver, regulamentar e normativa é mais ou menos como se fosse a mesma coisa. Eu digo isso porque às vezes o aluno olha, isso aqui não é regulamentar, é normativo. Aí ele acaba errando só por causa disso, tá bom? Então, faça a diferenciação se houver necessidade. Beleza, voltamos para o nosso quadro e vamos resolver uma questão. Essa questão pega e fala pra gente o seguinte, tá? O poder regulamentar é uma prerrogativa concedida pela Constituição Federal exclusivamente ao aluno, já leu até aqui, já pensou, meu Deus, lá vem a banca com a polêmica. Mas não, ela não veio com a polêmica, olha só o que ela mandou. Ao chefe do Poder Executivo Federal, não se estendendo aos governadores e aos prefeitos, errado, porque poder regulamentar, no sentido estrito dessa expressão, é para o chefe do Executivo. E o chefe do Executivo pode ser o presidente da República, podem ser os governadores e podem ser ainda os prefeitos municipais. Consequentemente, essa questão aqui está erradíssima. Beleza pura. E vamos para o próximo. Determinada agência reguladora, olha como organização administrativa começa a combinar aqui, atuando em sua esfera de atribuições, editou ato normativo de apurada complexidade técnica, com vistas a elucidar conceitos legais e regular determinado segmento de atividades consideradas estratégicas e de interesse público. Nessa situação hipotética, a atuação da agência configurou o exercício do poder. Quando você se depara com uma questão dessa, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: vou procurar o poder normativo, né? É uma agência reguladora, vou utilizar o sentido amplo da expressão. De polícia, você teoricamente já elimina, tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Polo regulamentar. Discricionário a gente elimina, mas eu quero fazer um comentário também. Disciplinar você elimina e hierárquico naturalmente você elimina. Professor, não tem editar norma com hierárquico? Tem, mas aqui a agência reguladora já está indo para a sua atividade finalística. Já não é mais para o funcionamento interno. Então saiu daquela relação superior-subordinado, não é hierárquico aqui também. Sobra só o regulamentar, não tem normativa entre as opções. Está vendo como ora as bancas diferenciam, ora não diferencia? É o exemplo dessa questão aqui que não diferenciou os termos. Tá? Então com isso, gabarito alternativa B de bola. Pessoal, toma cuidado que a edição de ato normativo pode ter como fundamento vários poderes. Tá? Se fosse funcionamento interno, ato ordinatório, era poder hierárquico. Se fosse assim, ó, para condicionar e restringir direitos, era de polícia. Como não foi nenhum dos dois, é regulamentar o normativo, por isso que é a letra B. Bom, agora eu vou começar a avançar nas duas, digamos assim, entre aspas, espécies de poder regulamentar. Tá? A partir daqui para frente, tanto faz regulamentar ou normativo, eu vou utilizar meio como se fosse sinônimo. Só fiz aquela explicação só para fins de elucidação. Tá? Agora a gente vai meio que definir isso aqui dentro das suas duas categorias. Tá? Genericamente falando, quando nós vamos falar do nosso poder regulamentar, o principal exemplo de manifestação do poder regulamentar está no artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal. Ele fala para a gente o seguinte: compete privativamente ao presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Compete privativamente ao presidente da República sancionar, promulgar e fazer
publicar as leis, expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução, tá? Então, basicamente, isso aqui é a ideia do nosso poder regulamentar. Beleza. Vamos detalhar aqui um pouquinho mais essas regrinhas. Primeiro, você edita esses regulamentos com o objetivo de fazer aquilo que nós chamamos então de fiel execução das leis. Professor, fiel execução às leis. Eu vou perguntar para vocês, toda lei tem que ter regulamento para ter fiel execução? Toda lei precisa de um regulamento? Não. Quais leis precisam de regulamento? As chamadas leis administrativas. Vamos pegar aqui um exemplo para vocês, né? 2 exemplos. Exemplo número 1. A Lei de Acesso à Informação, LAI. Quando ela foi editada, a gente conseguia aplicar integralmente a Lei de Acesso à Informação? Não. Por quê? Porque a Lei de Acesso à Informação, ela traz lá um monte de informação, tipo assim, tem que fazer não sei o que lá, tem que caminhar para o serviço de atendimento ao cidadão. Mas ela não explicou os detalhes do serviço de atendimento ao cidadão. Então, você tem que vir um decreto e falar, vai funcionar assim. Tem que divulgar as informações de interesse coletivo e geral no portal da transparência. Tá, ok. Como é que vai funcionar esse portal da transparência? O que é uma informação de interesse coletivo ou geral? Tem aqui algumas diretrizes, mas essa daqui essa daqui não é? Tem que vir um decreto para isso. Essa é uma lei administrativa. Por quê? Porque ela diz respeito ao funcionamento da administração pública. Vamos avançar mais um pouco, tá? Outro caso. Vamos tratar aqui do... Deu uma travada aqui na língua. Vamos tratar aqui do segundo caso. Foi editado o Código de Processo Civil, o CPC. Quem é que opera essa lei? É a administração pública? Não. É o Poder Judiciário. É o processo civil. Vai tramitar na ação jurisdicional. Mesma coisa, o Código de Processo Penal. Essas normas precisam de regulamento? Não, porque elas não são normas administrativas, tá? Então o que precisa de regulamento são as leis chamadas leis administrativas. Avançando mais um pouco aqui com o que nós estamos tratando, quando você vai editar isso, então nós temos os chamados atos normativos, e guarde isso aqui porque esse aqui é o filé mignon do que nós vamos tratar agora. Secundários. E aqui eu vou explicar para vocês 2 coisas, tá? Pessoal, quando eu falo de poder regulamentar, veja que eu estou falando da atuação da administração pública. Eu não estou falando do poder legislativo dentro do exercício da função legislativa. Porque quando você está dentro do poder legislativo, isso não é um poder administrativo. Estou falando dentro do poder legislativo no exercício da sua função típica. Não ele atipicamente administrando. O Congresso elaborando uma lei, uma emenda à Constituição, não se trata de poder administrativo, mas sim de função legislativa. Perfeito? Então, quando o Congresso edita uma lei, uma emenda à Constituição ou coisa do tipo, não é poder regulamentar. Poder regulamentar é quando o ato é da administração pública. Certo? Certo. E qual que é a diferença básica entre um decreto, por exemplo, ou outro ato normativo da administração pública e uma lei? A principal diferença é o seguinte: os atos editados pela administração pública, em regra, não podem inovar no ordenamento jurídico. Professor, o que é não poder inovar? Não poder inovar significa que esse ato ele não é apto para criar direitos e obrigações. Então, por exemplo, pode um decreto, por exemplo, criar uma infração disciplinar e definir uma pena para isso, que vai entrar dentro das obrigações? Não, um decreto não pode fazer isso. Quem faz isso é a lei. É a lei que tem que fazer essa medida. Então, os atos normativos secundários vocês não podem criar e instituir direitos e obrigações novas, porque quem faz isso são as leis. Perfeito? Esse é o ponto, tá? Apesar disso, eles como atos normativos, eles são sim atos gerais e abstratos, mas se diferenciam das leis, uma vez que eles não possuem essa capacidade de inovar no ordenamento jurídico. Até tem um ponto que alguns autores falam, que a gente chama de obrigações derivadas ou secundárias. O que seriam obrigações derivadas ou secundárias? São aquelas obrigações que decorrem de obrigação primária. Tipo, para poder expedir a sua carteira de motorista, você tem que atender a determinados requisitos, certo?
Para você ter a sua carteira de motorista, tem que atender a determinados requisitos. Aí vem lá um ato e diz o seguinte, para atender esses requisitos, você tem que apresentar uma cópia da sua carteira de identidade, tem que fazer esse exame de saúde aqui, esse teste aqui. Ou seja, eu estou explicando como que você vai comprovar que atende aquele requisito. Eu estou criando uma obrigação nova? Nova não. Mas é uma obrigação que decorre da primeira. Você tem que comprovar, por exemplo, que você tem pelo menos 18 anos. Para comprovar isso, me apresente a carteira de uma cópia da sua carteira de identidade. Eu tenho que apresentar. É uma obrigação, mas é uma obrigação derivada. Decorre da obrigação primária. Isso pode. Mas, pessoal, só se a questão trouxer isso para o debate. Se a questão falar, um decreto pode criar obrigações? Não, não pode criar obrigações. Só se ele entrar nesse detalhe de obrigações derivadas ou secundárias. Por fim, fique bem claro para vocês, tá? O poder regulamentar, ele está na parte da Constituição Federal, das competências do presidente da República, em que não é possível você fazer a delegação. Tá? Então, o poder regulamentar é uma competência que não pode ser delegada. Tá? Inclusive, a própria Lei 9784 fala que você não pode ditar a competência para tratar dos atos normativos. Tá? Então, por isso você não pode fazer a delegação aqui nesse momento. Passar essa parte, eu vou avançar e resolver uma questão com vocês. Essa questão pega e fala assim, em regra, o poder regulamentar é dotado de originariedade e, por conseguinte, cria situações jurídicas novas, não se restringindo apenas a explicitar ou complementar o sentido de leis já existentes. Errado, porque em regra, o poder regulamentar não é dotado de originariedade. Por isso que essa questão aqui está errada. Perfeito. Próximo ponto, vamos falar agora dos decretos autônomos. A segunda parte do nosso poder regulamentar são os decretos autônomos. Como é que funciona essa história de decretos autônomos? Está lá no artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal. Compete ao presidente da República dispor mediante decreto sobre a organização e funcionamento da administração pública federal, quando não implicar aumento de despesa, nem a criação ou extinção de órgãos públicos. Eu primeiro preciso trazer uma observação para vocês, tá? A observação que eu quero trazer aqui é o seguinte. Lá no artigo 84, inciso 6, você vai encontrar a linha A e a linha B, tá? A linha B, que eu não estou mencionando aqui, a linha B não é norma. Como assim? Explica melhor isso para mim. A linha B do artigo 84, inciso 6, abre aí a sua Constituição Federal. Ela diz que o presidente da República pode extinguir cargos ou funções que estejam vagos. Quando eu faço a extinção do cargo ou função, isso é um ato de efeito concreto. Tinha o cargo X, e quando eu dito ato, eu simplesmente cortei esse cargo aqui. E acabou. Ele é um ato de efeito concreto. Então, nesse caso, ele é um decreto autônomo? É. Mas ele é regulamentar? Não. Porque ele não é uma norma, tá? Então, a linha A é norma, a linha B não é norma. Os dois são decretos autônomos. Mas só o primeiro, tecnicamente falando, seria poder regulamentar. Ponto. Mas agora vem aquela outra história, né? Não adianta a gente ter razão, a gente quer acertar a questão de prova. Às vezes as questões de concurso público, elas vêm meio genéricas, assim, tipo, a edição de decretos autônomos é poder regulamentar. Você marca como verdadeiro. Se a questão de falar de forma genérica, editar decreto autônomo é poder regulamentar. Mas se você for muito cri-cri, se você for com uma lupa, você vai saber o seguinte, não é todo decreto autônomo que é poder regulamentar. É só a linha A. Porque a linha B é um ato de efeito concreto. Superado isso, vamos avançar mais um pouquinho. E aí eu vou colocar aqui para vocês um detalhezinho, tá? Vamos lá. Primeiro, qual que é a principal diferença do decreto autônomo para o decreto regulamentar? Ou decreto executivo, que é aquele do primeiro bloco. É que esse decreto autônomo, ele constitui um ato
são atos, né, primários. Professor, como assim são atos primários? A edição de decreto autônomo não... Deixa eu até mudar essa cor aqui. A edição de decreto autônomo não regulamenta leis. Eu não estou regulamentando leis. Nesse caso aqui, eu estou editando um ato que é um ato primário. Esse ato primário, ele encontra como fundamento, como base, diretamente a Constituição Federal. Consequentemente, esse tipo de ato aqui, ele pode inovar no ordenamento jurídico. Então, nesse caso aqui, eu posso criar direitos e obrigações dentro dos limites da Constituição, não há carta em branco. É dentro dos limites que a Constituição Federal prevê para a edição dos decretos autônomos. Quando é que eu posso utilizar decreto autônomo? A Constituição Federal só prevê duas hipóteses, né? A primeira é a que está aqui no nosso quadro, que é para dispor sobre a organização e sobre o funcionamento da administração pública. O chefe do Poder Executivo pode dispor sobre a organização e funcionamento da administração pública. Porém, nesse caso aqui, ele não pode fazer o quê? Esse ato não pode fazer duas coisas. Primeiro, não pode gerar um aumento de despesa. Se for gerar aumento de despesa, eu preciso de lei. Aí não posso fazer por decreto. Segundo ponto, esse regulamento aqui, ele não pode criar um órgão novo, nem pode extinguir um órgão novo. Se eu for criar ou extinguir um órgão, aí eu preciso de lei. Agora, se eu só estou dispondo sobre organização e funcionamento, entre aspas, mero decreto é capaz de fazer isso. Última diferença que eu vou colocar aqui para vocês para fechar o nosso decreto autônomo, tá? Lá no parágrafo único do artigo 84, tem a regrinha das competências do presidente da República que podem ser delegadas. E o artigo 84, inciso 6, está lá. Então, esse caso aqui, ó, admite delegação. O outro não. Esse aqui admite delegação conforme consta na Constituição Federal. Essa delegação, de acordo com a Constituição, pode ser feita aos ministros de Estado, pode ser feito ao advogado-geral da União e também pode ser realizado para o Procurador-Geral da República, tá? Então são essas regrinhas que nós temos sobre os decretos autônomos. Beleza? Show de bola! Nós avançamos e vamos resolver questões de prova, né? Essa questão diz pra gente o seguinte: ato regulamentar poderá impor obrigações e direitos, desde que estes não sejam contrários à lei que estiver ensejando a sua prática. Pensa comigo o seguinte: eu posso editar um regulamento se ele não for contrário a uma lei? Não tem nenhuma lei tratando sobre esse assunto. Eu posso dispor sobre direitos e obrigações se eu não contrariar uma lei? Não. Professor, mas eu não estou contrariando lei. Beleza, mas você está criando direitos e obrigações. Pessoal, eu quero guardar uma informação aqui para vocês um pouquinho mais aprofundada, tá? Em regra, olha só o que a gente vai colocar aqui. O poder regulamentar não supre lacunas. Em regra, o poder regulamentar não supre lacunas. Então, nesse caso aqui, não tem lei, está faltando lei. Eu posso usar um regulamento? Não. Imagina o seguinte: editar um novo estatuto do serviço. Eu vou pegar um caso bem legal, tá? A Lei 812, guarda isso aqui. Ela tinha uma regrinha que previa a seguinte situação:
Se você fosse demitido por improbidade, crime contra a administração pública, né, uns casos lá eram 4 hipóteses, você não poderia retornar para o serviço público nunca mais. Essa pena tinha uma natureza perpétua. Esse tema chegou no STF e o STF declarou esse dispositivo da Lei 812 inconstitucional. Uma decisão bastante recente e que vai cair na sua prova provavelmente. Por quê? Porque você não pode ter penas de caráter perpétuo. Qual que foi o problema disso? Na prática, como o STF declarou aquela regra inconstitucional, as irregularidades mais leves geram incompatibilidade por 5 anos. E as mais graves não geram nenhuma incompatibilidade, porque antes a incompatibilidade era infinita. Como o STF declarou isso inconstitucional, e não foi editada uma lei até agora para suprir isso aqui, ficou um buraco. Pode vir um decreto e suprir esse buraco? Não, porque o decreto não serve para suprir lacunas. Essa é a regra, tá? Em regra, um decreto não pode suprir lacunas. Um regulamento não pode suprir lacunas. Porém, essa regra não é absoluta, tá? Quando que você pode suprir lacunas? Você pode suprir lacunas quando essa lacuna for uma lacuna proposital. Isso aqui acontece muito em relação às agências reguladoras. Muito em relação às agências reguladoras. E acontece muito, e esse procedimento aqui, inclusive, é chamado de deslegalização. O que é a tal da deslegalização? Deslegalização é um movimento do Congresso Nacional que acontece no seguinte sentido. O Congresso Nacional é capaz de ditar leis sobre tudo? Não. Imagina a Anatel elaborando um ato normativo sobre o funcionamento de celular. Aí vai ter lá no ato normativo, vamos supor que isso aqui seja... Inclusive isso aqui tem um código da Anatel aqui, ó. Isso aqui é um dispositivo que eu uso para aferir a minha glicemia, né? Ele emite uma onda de rádio, então, consequentemente, ele tem que ter uma regulamentação da Anatel. Cara, imagina o Congresso Nacional ter que elaborar uma lei para dispor sobre esse treco aqui. Não dá, né? Então, o que o Congresso Nacional faz? Ele elabora diretrizes e manda lá para a Anatel. Fala, ó, Anatel, eu quero mais ou menos isso aqui. Mas o resto, você resolve aí, você elabora as suas próprias normas. Eu tenho uma deslegalização. Eu tiro do Congresso e passo para o Poder Executivo fazer isso. Quer um segundo exemplo? A Lei de Licitações, a Lei 14.133, ela prevê um monte de valores. Tipo, tem um valor lá de dispensa de licitação. Quando a lei foi promulgada, os valores eram de 100 mil e 50 mil reais. Só que tem inflação. Aí o que o Congresso faz? O que o Congresso fez? Pô, para não ter que ficar elaborando todo ano uma lei para atualizar esse valor, faz o seguinte: o Executivo, todo ano, você atualiza esse valor com um decreto. Esse decreto vai atualizar o valor conforme a inflação, conforme o índice tal. Aí tá contigo aí. É uma deslegalização. Eu não vou mais exigir uma lei para isso. Deixa o próprio Congresso fazer essa medida, deixa o próprio Poder Executivo fazer essa medida, isso nós chamamos de deslegalização. Então, nesses casos em que a lacuna é proposital, o Congresso reconhece a sua incapacidade e passa para o Poder Executivo fazer, aí o regulamento pode inovar no ordenamento jurídico, tá? É uma situação bem excepcional, mas que não é o caso da questão. Essa questão aqui está errada, conforme nós já vimos, porque a regra é que não inove no ordenamento jurídico. Essa questão é maravilhosa. Lei ordinária instituiu a criação de uma autarquia federal vinculada ao Ministério X, com o objetivo de atuar na fiscalização e no fomento de determinado setor. Publicada a referida lei, o ministro expediu decreto estabelecendo a estrutura organizacional e o funcionamento administrativo da nova autarquia. Esse caso ilustra a constitucionalidade do decreto regulamentar por delegação do presidente da República. Essa questão tem um ponto que é duvidoso, tá? O presidente da República pode delegar competência sobre decreto regulamentar? Não. Sobre decretos autônomos ele pode? Sim. Mas isso é uma visão minha. Quando ele delega essa competência ao ministro de Estado, ele delega a competência sobre a matéria. Mas a forma do ato, lá no ministro de Estado, não vai ser decreto, porque é decreto do presidente da República. Então, tipo assim, eu poderia dispor sobre a organização e funcionamento. Se eu fizesse, seria um decreto.
mas eu passei para o meu filho fazer. Quando o meu filho faz, ele pode também disciplinar isso, mas o ato vai ter um outro nome, tipo resolução, sei lá. Só que não vou marcar a questão errada só por isso, porque esse ponto pode ser polêmico, tá? Então não é só por isso aqui, mas eu entendo que isso aqui também está errado, mas seria um ponto mais duvidoso. Mas o segundo ponto é aqui, ó, esse caso ilustra a constitucionalidade do decreto regulamentar? Não. Não é decreto regulamentar. Quando eu estou dispondo sobre a organização e funcionamento, que ele falou assim, ó, estabelecendo a estrutura organizacional e funcionamento, eu estou falando do tal do decreto autônomo. Por isso que essa questão aqui está errada. E com isso nós fechamos mais um bloco da nossa aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima!